O tema dessa pregação é para o fogo cair. 1 Reis, capítulo 18. Então Israel era uma nação, e como castigo por causa da idolatria, então Deus permitiu que essa nação tivesse 2 reis ao mesmo tempo. Então a nação ficou dividida entre Judá e Israel. E Acabe era o pior rei que já havia existido até o momento. Era o pior rei que tinha existido até esse momento. Por quê? Porque ele, além de ter feito tudo que para irritar a Deus, né, ele ainda casou com uma endemoniada lá. E então levou o povo à idolatria. Então, o profeta Elias ele se levanta e profetiza que não vai chover. Não vai chover. E daí é o que acontece durante 3 anos e meio. Então, esse povo ele idolatrava então a Baal e a Zerá. Então, Baal significa Senhor ou Lorde. Então, a raiz da palavra significa ele governa ou ele possui. E também de marido. Então, ele era principalmente um deus do sol, da chuva, dos trovões, da fertilidade e da agricultura. Ele também é identificado como Moloque. Então, no seu culto, eles queimavam incensos, eles sacrificavam crianças, eles dançavam em torno do altar, e caso as suas preces não fossem atendidas, eles se cortavam até jorrar sangue. Fora ainda as impurezas sexuais, né, que os cultos também tinham muito a ver com coisas sexuais. E daí Azerá era tida como uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. Jeremias refere-se a essa falsa deusa aí como rainha dos céus. Todo o povo estava acreditando as bênçãos de Deus para esses 2 deuses. Então, o povo estava dizendo assim que era Baal que dava chuva, que era a Azerá que fazia as vagas da cria, os gados da cria. O profeta Elias veio e profetizou que não haveria chuva. Por quê? Porque exatamente esses 2 deuses eram responsáveis aí, dizia-se, né, que eles eram responsáveis exatamente pela chuva, que uma era a rainha do céu, e o outro lá, que era também da chuva. Melhor, a cultura deles era completamente baseada na agricultura. Então, esse é o contexto que vai acontecer aquilo que a gente vai começar a ler agora. Então, estava desse jeito. Sem chover há 3 anos e meio. Então, imagina a fome como que estava o gado, estava tudo morrendo, todo mundo passando fome. Porque já tinha 3 anos e meio que não chovia. Então, não tinha mais gado, não tinha mais água, não tinha mais plantação. Então, estava tudo destruído. 17, isso mesmo. Então, sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Por que Acabe fala isso para Elias? Porque Elias tinha profetizado que não ia chover. Então, ele estava tão envolvido com a idolatria, ele achava que era Elias que estava profetizando o mal contra Israel. Então, ele não via que o mal que tinha vindo contra a nação era ele mesmo que tinha trazido. E ele queria matar Elias, ele estava procurando Elias esses 3 anos e meio para matar. Por quê? Porque você já deve ter visto um filme que a cultura pagã diz assim, que você mata o feiticeiro, acaba o feitiço. Então ele queria matar Elias. Por quê? Porque daí, se ele matasse Elias, ia acabar o feitiço e ia voltar a chover. Era isso que ele estava pensando. Então, quando ele encontra Elias, ele fala assim: é você que está perturbando Israel? Aí Elias responde para ele, no 18. Então disse ele: eu não perturbo a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Então, para o fogo cair, a primeira coisa que nós temos que aprender é assumir as nossas responsabilidades. Porque a primeira coisa que a gente tenta é colocar a culpa em alguém quando está acontecendo um problema. Como o rei tentou fazer. Passar a responsabilidade para outra pessoa. Então, para cair o fogo, gente, então, o fogo de Deus, você tem que assumir a sua responsabilidade. Para de culpar as pessoas por coisas que é você que é responsável. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel era a mulher do Acabe, a rainha. Então, olha só, imagina num tempo de escassez, o povo passando fome, tinha 850 falsos profetas que não faziam nada, né? Ficava lá morgando o dia inteiro e comendo comida de rei, porque ele comia da mesa da rainha, porque a rainha sustentava eles. Todo mundo passando fome e eles comendo churrasco. Todo mundo passando fome e eles comendo feijoada, né? Tomando Coca-Cola. E o povo passando fome. Então todo mundo lá e eles comendo lasanha. Tava assim o negócio. Então o que a gente aprende nisso? Para de invejar o ímpio. Para de invejar as pessoas ruins. Porque muitas vezes a gente, como filho de Deus, está passando aperto. E a gente olha para a pessoa, mas aquela pessoa lá, Deus, ela não tem nada a ver com o Senhor e está comendo do bom e do melhor. E a gente fica, muitas vezes, com inveja. Então, não inveja essas pessoas, não inveje. Porque
a gente vai ver depois que vai chegar a hora delas, de Deus acertar as contas com elas. Então, para de invejar o ímpio. Então, para cair o fogo, para de invejar o ímpio e assuma suas responsabilidades. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, gente, ele tem 525,4 metros de altura. Então, imagina quanto que é todo o povo de Israel. Eu não tenho ideia. Mas imagina que só 850 falsos profetas subiram lá. Então imagina quanto tempo demorou para subir. Em cima do Monte Carmelo. 525 metros. Então, eles tinham que subir lá. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Então, a gente aprende que tem um caminho estreito. Um caminho alto para a gente subir. A gente vai caminhando mais para perto de Deus. A gente tem que subir. Então, a gente tem que permanecer no caminho estreito e subindo, elevando os nossos pensamentos a Deus. Então, tentar cada dia mais pensar como Deus pensa, agir como Deus age e fazer como Deus faz. Do jeito que a gente é filho, então a gente tem que imitar Deus. Então, para o fogo cair, então, a gente tem que andar no caminho estreito e subir. A gente não pode ficar nessa mesmice aqui, sempre aqui embaixo, não. A gente tem que subir, tem que se esforçar para subir. Então, no 21 diz assim, ó, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. Então o que quer dizer cochear entre dois pensamentos? Então essa palavra ela significa assim, ó, pular, saltar, hesitar, ficar coxo e manco, ou ainda passar por cima. Então assim, até quando você vai ficar indeciso? Você vai ficar dando mancada. Você vai ficar parecendo um aleijado. Até quando? É isso que o profeta perguntou. Então, se você sabe que Deus é Deus, então segue a Deus. Se você acha que existe outro Deus, então segue o outro Deus. Então, se você acha que tem salvação do jeito que você vive, então viva do jeito que você está vivendo. Agora, se você sabe que desse jeito você não vai ser salvo, então vive do jeito que é para se viver, do jeito que Deus falou. Então, a gente aprende aqui aquilo que foi pregado semana passada. Você tem que decidir com você mesmo. Você tem que decidir com você mesmo. E Daniel, ele fez isso. Ele propôs no seu coração, por exemplo, a não comer os manjares da Babilônia. Ele propôs com ele mesmo, ele não chegou. Não conta que ele chegou com os amigos lá e falou assim, não, nós não vamos comer. Ele propôs. Aí os amigos provavelmente viram e seguiram ele. Então, propõe para você mesmo fazer aquilo que você tem que fazer. Para você mesmo. E depois você fala para Deus, olha Deus, eu vou fazer isso porque eu coloquei no meu coração de fazer. E não cochear, né? Ou seja, ficar coxo, manco, ficar pulando de lado para lado, de opinião para opinião. Então, onde você pensava de um jeito, agora a situação ficou difícil, agora você está pensando de outro jeito. Então, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se não veem. Mas mudou a situação que eu estou vendo. Não interessa. É a que eu não vejo que eu tenho que crer. Então, assim, Deus não deixou de ser Deus porque a sua situação ficou difícil. Deus não deixou de ser Deus porque você achou que ia acontecer uma coisa que não aconteceu. Ou vice-versa. Para o fogo cair, então, assuma a sua responsabilidade. Não inveje um ímpio. E ande no caminho estreito. E ainda, decida com você mesmo fazer aquilo que é certo. Amém? Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor, maiúsculo. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Então ele propôs um desafio. Então assim, eles eram 850 contra um só. Porque só ele tinha ficado de profeta, porque a endemoniada lá tinha matado tudo o resto. E os que ele não sabia, mas ainda existiam outros escondidos. Então, que para não morrer, eles estavam escondidos ainda. Então, ele achava que ele estava sozinho. Mesmo assim, ele foi lá sozinho enfrentar. Então, o que a gente aprende com isso? Deus não tem problema com desafio. Quem tem problema com desafio somos nós. Nós que não cremos que Deus vai fazer. Nós que não conseguimos manter a fé de que as coisas vão acontecer. Porque Deus manda a gente desafiar Ele. Então, faz prova de Deus, que você vai ver que Ele é bom. Glória a Deus. Faz prova de Deus que você vai ver que Ele é bom. Mas creia, você tem que manter a fé. Então, para o fogo cair, você tem que ter fé, você tem que manter a fé. Porque se você está aqui, eu creio que você tem fé. Você não está aqui à toa. Você tem uma fé de estar aqui. Mas essa fé tem que se manter para você ver o fogo cair. Então você tem que manter a fé.
Amém? Então no 26 diz assim: e tomaram o bezerro, e lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Não havia resposta porque Deus não permitiu mesmo. Porque a gente não pode ignorar que todas as religiões têm algum tipo de sinal. Todas as religiões têm algum tipo de sinal. Então, entenda isso. Se uma pessoa está numa religião que a gente considera falsa, considera errada, ela está lá por um motivo. A gente não deve ser ignorante de pensar que ela não viu nada. Então, ela deve ter visto alguma coisa lá. Então, a gente já viu religiões que curam, a gente já viu religiões que diz que expulsa demônio também, que traz marido de volta, né? Que faz trabalho para a pessoa ser abençoada, para conseguir emprego. A gente viu todo esse tipo de coisa. E a gente não pode dizer que é simplesmente uma mentira. Para alguém aconteceu para a pessoa continuar acreditando. Então, toda religião, ela traz consigo alguma coisa em que se acredite. No 27, diz assim: e sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Então, a palavra de Deus diz assim que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, muitas vezes as pessoas, as outras religiões, zombam de Deus, zombam de Jesus Cristo. Mas vai chegar o dia que essas pessoas vão ser envergonhadas. Vão ser envergonhadas. Então, Deus tem misericórdia para dar para todo mundo. Então, Deus deixa, Deus vai permitindo, mas chega o dia que Deus escarnece dos escarnecedores, ou seja, aqueles que estavam tirando sarro de Deus, agora foram tudo envergonhados. Imagina, um só falando para 850 homens, e eles não podiam fazer nada, não podiam partir para a porrada, porque senão eles iam, o povo ia ver que eles estavam errados. Então, eles tinham que ficar quietinho lá, engolir e dar um jeito. Deus viajando, Deus dormindo. Então, assim, que Deus é esse que não responde? Esse seu Deus dorme? O nosso Deus não dorme, gente. Nosso Deus não dorme, Ele não precisa de nada. Nosso Deus não viaja, Ele está em todo lugar. Então, Ele estava mostrando quem é Deus de verdade. Porque o Deus de verdade, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. Então, Ele estava dando contraste de quem era o Deus que eles estavam servindo para o Deus verdadeiro. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Deus ensinou desde o começo que a oferta tem que ter sangue. E eles copiaram isso, só que eles não pegavam sangue de animais, eles pegavam o próprio sangue deles. Só que Deus não poderia aceitar isso, por quê? Porque eram pessoas impuras, pessoas pecadoras. Deus não aceita sangue impuro, só sangue inocente. Então por isso que Deus não aceitava esse tipo de sacrifício. Então eles se cortavam tudo, para que Baal pudesse responder. E muitas vezes as pessoas estão fazendo tanto sacrifício para Deus responder, e Deus não pode receber aquilo porque está de uma maneira errada. Então não adianta nós fazer certos sacrifícios. Tem sacrifício que Jesus teve que fazer por nós. Nós não poderíamos morrer por nós mesmos, porque nosso sangue é contaminado pelo pecado. Então teria que ser sangue puro. Então por isso que Jesus teve que morrer por nós. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a hora da oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então imagina, que hora que eles chegaram no Monte Carmelo, quanto tempo eles demoraram para subir, quanto tempo eles demoraram para preparar a oferta, e a gente sabe que eles clamaram até a oferta de manjares, passado o meio-dia. Então eles ficaram muito tempo naquilo lá, ficaram muito tempo. Então imagina agora Deus olhando tudo aquilo lá, tanto tempo se passando. Imagina o profeta lá sozinho lá, assistindo tudo aquilo lá, e vendo e sabendo que não ia acontecer nada. Então você tem que entender a paciência de Deus. Entenda a paciência de Deus. Entenda a misericórdia de Deus. Então Deus está vendo tudo errado. Muitas vezes você olha assim: por que Deus não faz nada nesse mundo? Porque Ele está esperando. Ele está esperando ter o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de agir. E no momento certo Ele vai agir. Ele vai agir em seu favor no momento certo. Então Deus está vendo todas as coisas erradas acontecendo muitas vezes com você, que as pessoas estão fazendo com você. Ele está vendo. Só que Ele só vai agir na hora certa. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, quando Elias chama, achegai-vos a mim, então ele está fazendo uma exortação. Porque exortar, gente, é chamar para perto. O que a gente fala exortar? É quando você vê que a pessoa está fazendo errado e a pessoa está indo longe. Aí você chama ela para perto. Fala: olha, não vai longe não.
quando a gente fala assim, olha, isso que você está fazendo está indo longe demais. Isso é exortar. Você está avisando. Você está indo longe do que é reto. Você está longe do caminho certo. Então volta. Então vem para perto. Vem para perto. Isso é exortar. Aí ele reparou o altar. Então, para que nós venhamos então a ver o fogo cair, então nós temos que reparar o altar. Restaurar o altar. Então, restaura aquilo que está errado na sua vida. Aquilo que foi destruído um dia e que agora precisa de conserto. Então, restaura a sua família. Restaura o seu casamento, restaura a união com os seus amigos, com sua família, sua parentela. Então tem parente que não conversa porque brigou por causa de um tio e muitas vezes assim, repara, restaura. Se a pessoa não quiser, é ela, mas você deve ir até a pessoa e tentar restaurar. Então a sua parte você deve fazer. Vai lá e restaura aquilo que foi quebrado. Não interessa quem está certo e quem está errado. Porque Deus diz assim, se você lembrar que o teu irmão tiver algo contra ti, então você vai até ele. Então não interessa quem está certo e quem está errado, é você que tem que ir. É você que tem que ir. Não interessa quem está certo e quem está errado. Então muitas vezes assim, marido e mulher brigam e um fica esperando para o outro, ele tem que pedir desculpa, ela tem que pedir desculpa. Quem lembrar da palavra de Deus tem que ir. Não interessa quem está certo e quem está errado, você tem que restaurar. Então, para o fogo cair, então tem que se restaurar aquilo que está quebrado. Então, olha, é família, casamento, relacionamento, ministério, tem que ser restaurado. Para o fogo cair tem que ser restaurado. Amém? E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será teu nome. Então, Jacó, ele lutou com o anjo, e depois de prevalecer contra o anjo, então ele foi abençoado, e Deus mudou o nome dele. Então ele se chamava Jacó, que quer dizer aquele que agarra, e ele passou a se chamar Israel, que é luta com Deus, ou Deus luta. Então, ele lutou com Deus, então o nome dele foi mudado para Israel. E essa tribo toda, então, leva o nome exatamente de Israel, que é exatamente esse Jacó que lutou e agora se chama Israel. Só que Israel já não era mais 12 tribos, eles tinham se tornado 2 reinos, como eu falei no começo. Então, Deus permitiu que eles estivessem separados, humanamente separados. Só que Deus via a nação de Israel ainda como uma só nação. Então, ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, de Israel, e aí sim ele restaurou o altar. Então restaura e tenha união. Então você deve unir aquilo que está desunido. Então a gente não consegue ir longe sem união, gente. A gente já tem falado tantas coisas aqui sobre união. Não dá para você ter projetos sem união. Então tenha união dentro da sua casa, porque um reino dividido ele não prospera. Um reino dividido ele não prospera, ele não vai para frente, ele muito pelo contrário, ele vai ser destruído. Então não pode haver divisão na sua casa, nesse ministério, nunca pode haver divisão. Quando há divisão, então Deus deixa de operar. Então, para o fogo cair, a gente tem que estar unido. E muitas pessoas pensam assim, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu posso adorar a Deus na minha casa. É verdade, e deve adorar em casa. Só que o fogo cai quando nós estamos unidos. Quando nós estamos unidos, o fogo cai. Então, Deus aguarda a união. Então, quando os irmãos estão em união, aí o Senhor derrama a bênção. Porque como a gente viu ali, todos os deuses, eles exigem sacrifício. Todos os deuses exigem obediência. Todos os deuses exigem isso. Então, não interessa onde você está. Todos os tipos de deuses, falsos deuses, o verdadeiro Deus, eles exigem sacrifício e obediência. Então, se a gente vem na igreja é porque Deus mandou, porque Ele exige obediência. Então, se você anda em desobediência, então você não vai ver Deus mandando fogo do céu. Amém? E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, você vai perceber aqui, né, que Elias está fazendo tudo sozinho. Elias está fazendo tudo sozinho. Então, o que você percebe disso aqui? É que você deve esperar a ajuda de Deus. Para de esperar a ajuda do homem. Para de esperar a ajuda humana. Para de esperar. Então, espera a ajuda de Deus. Então, muitas vezes, assim, a gente está passando um problema financeiro e a gente vai pedir dinheiro emprestado para um amigo, para um parente, e a gente espera que essa pessoa nos ajude. E Deus até pode abençoar e essa pessoa nos ajudar sim, mas para de esperar, porque quando a pessoa não te ajuda, aí você vira a cara e fala, tá vendo, quando eu precisei. Então para de esperar a ajuda humana, porque é Deus quem te ajuda, é Deus que pega você pela mão e coloca você no caminho reto e caminha com você e fala onde você deve andar. É Ele que vai suprir as suas necessidades, é Ele.
Então pare de esperar ajuda humana. Você vai ver o profeta aqui, ele fazendo praticamente tudo sozinho. E muita gente fica esperando alguém vir ajudar a gente. A gente fica olhando para os lados. Nossa, mas meu amigo não está vendo que eu estou em dificuldade aqui. Será que ele não vai vir ajudar? Pare de esperar o seu amigo. Espera só por Deus. Deus vai te ajudar. Porque enquanto você estiver colocando sua confiança em carros e cavaleiros, em mão humana, então Deus não vai agir. Então tenha fé de que é Deus que vai te ajudar. Tenha fé nisso. Deus é que vai te ajudar. Não espere ajuda humana. Aí você vai ver o fogo cair. Amém? Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então armou a lenha. Cada tipo de fogueira tem um objetivo e um tipo de consumo de lenha ali. Então essa aqui, ela tinha o objetivo exatamente de queimar o sacrifício. Então ela tinha que ser pronta. Então o que a gente aprende sobre isso então? Então assim, é que a lenha, se ela estiver desarrumada, então o fogo vai apagar. Então vai pegar fogo? Vai. Só que vai apagar. Por quê? Porque a lenha está desarrumada. Então se você tem a lenha, então vai pegar fogo. Só que se ela estiver desarrumada, vai apagar. Então a gente tem que arrumar a lenha, tem que ter a lenha e tem que arrumar a lenha. E o que a lenha representa então? Representa a vontade. Você tem que ter vontade de fazer as coisas. Porque uma coisa que você não tem vontade, então você não vai se preparar, você não vai arrumar, você não vai fazer. E em determinado momento, como você não está com vontade de fazer, a primeira dificuldade que tiver, você vai parar, o fogo vai apagar. Então você tem que ter vontade. Então a lenha representa a vontade. E essa vontade ela tem que ir renovando para você continuar mantendo o fogo aceso. Então tenha essa vontade. Então para você ver o fogo de Deus, você tem que ter vontade. Tem o querer e tem o querer. Eu quero realmente. Porque querer ir para o céu todo mundo quer, gente. Querer um paraíso todo mundo quer. Até ateu, se você perguntar para ele, mas você não gostaria de um lugar que seja assim, assim, assim? Falar, eu quero. Ele também quer. Só que agora ele quer se consagrar, ele quer obedecer a Deus, ele quer a vontade, ele quer parar de invejar as pessoas, ele quer restaurar o altar. Ele quer isso? Não, ele não quer. Então, querer, gente, tem duas maneiras de você querer. A querer como todo mundo quer, que até o ímpio quer, que até o ateu quer, e a vontade que Deus coloca no nosso coração para a gente continuar. Então você tem que querer mesmo, querer de verdade. Então você tem que querer mesmo ir para o céu, você tem que querer mesmo congregar aqui, você tem que querer mesmo servir a Deus, você tem que querer mesmo ver o fogo cair. Tem que querer mesmo. Então, como a gente falou no começo, decida com você mesmo isso. Fala, não, eu vou ver o fogo de Deus cair. Eu vou ver. Eu não sei se o outro vai ver, mas eu vou ver o fogo de Deus cair. Então, declara isso para a sua vida. Fala, eu vou ver o fogo de Deus cair. Eu tenho essa vontade e eu vou ver. Então, não interessa. Não interessa mais nada. Porque se você tem a lenha, organiza a lenha e o fogo vai manter aceso. Amém?